Fala aí, meus amigos e minhas amigas do canal fazendo sua fezinha. Hoje para mais um vídeo, desempenho dos times dos últimos 5 jogos nos campeonatos estaduais, nacionais ou internacionais da Loteca Concurso 1063. E para você que gosta de apostar em outros jogos, nosso canal tem palpites para Loto Mania, Time Mania, Dupla Sena, Dia de Sorte, Mega Sena, Federal, Super 7, Loteca, Loto Fácil, Quina, Jogo do Bicho e a Mais Milionária. E para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e compartilhe nosso vídeo. E agora bora lá para o desempenho dos times nos campeonatos estaduais, nacionais ou internacionais. Primeiro jogo, Sport e Vila Nova pela Série B. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Sport a equipe teve 4 vitórias e 1 empate. Já o Vila Nova nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Segundo jogo, Santo André e Atlético Clube pela Série D. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Santo André a equipe teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o Atlético Clube nos últimos 5 jogos teve 4 vitórias e 1 empate. Terceiro jogo, Altos e Amazonas pela Série C. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Altos a equipe teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já o Amazonas nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias e 3 empates. Quarto jogo, América e Confiança pela Série C. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do América a equipe teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já o Confiança nos últimos 5 jogos teve 2 empates e 3 derrotas. Quinto jogo, Inter de Limeira e Operário pela Série D. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Inter de Limeira a equipe teve 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Já o Operário nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Sexto jogo, Nacional e Águia pela Série D. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Nacional a equipe teve 4 vitórias e 1 empate. Já o Águia nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias e 3 empates. Sétimo jogo, Pouso Alegre e Remo pela Série C. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Pouso Alegre a equipe teve 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já o Remo nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 empates. Oitavo jogo, Brusque e Figueirense pela Série C. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Brusque a equipe teve 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já o Figueirense nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias e 3 derrotas. Nono jogo, Pacajus e Santa Cruz pela Série D. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Pacajus a equipe teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o Santa Cruz nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 empates. Décimo jogo, Patrocinense e Ferroviária pela Série D. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Patrocinense a equipe teve 2 vitórias e 3 empates. Já o Ferroviária nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias e 3 empates. 11º jogo, Manaus e São José pela Série C. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Manaus a equipe teve 1 vitória e 4 derrotas. Já o São José nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. 12º jogo, Brasil de Pelotas e Camboriú pela Série D. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Brasil de Pelotas a equipe teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o Camboriú nos últimos 5 jogos teve 1 vitória e 4 derrotas. 13º jogo, Cruzeiro e Jacuipense pela Série D. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Cruzeiro a equipe teve 2 empates e 3 derrotas. Já o Jacuipense nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. 14º jogo, Ipiranga e Operário pela Série C. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Ipiranga a equipe teve 2 vitórias e 3 derrotas. Já o Operário nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Uma boa sorte a todos e até o próximo vídeo.